Nós queremos ressaltar que a terapia do amor que é feita na Igreja Universal não é uma terapia de casais ou uma terapia como as terapias oferecidas em outros lugares. A terapia do amor que é realizada toda quinta-feira em toda a Universal, a terapia do amor, ela é uma reunião onde há uma palestra, sim, que fala sobre isso, mas é uma reunião onde ensina a pessoa que, em primeiro lugar, a pessoa ela tem que ter consciência, a consciência de uma vida com Deus, de um casamento com Deus, uma vida com Deus, um casamento com Deus. Nós estamos há 27 anos juntos, eu e minha esposa, a Suzana, e há 25 anos que estamos casados. Só que, antes de eu casar com a Suzana, eu já havia me casado com Deus. E antes da Suzana casar comigo, ela também já havia casado com Deus. Eu já tinha dentro de mim esse cordão de 3 dobras, que é o Espírito Santo, que é Deus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, é Deus. Então, antes de me casar com a Suzana, eu já tinha o Espírito Santo, eu já era casado com Deus. E a Suzana, antes de casar comigo, ela já era casada com Deus. Então, mesmo que eu ainda estava só, no que se refere a uma companheira, mas eu já não estava mais só, porque eu tinha e tenho Deus dentro de mim. Então eu não tinha solidão, eu não tinha tristeza, não tenho a solidão, a tristeza. Ela não tinha solidão, a tristeza, embora sozinha, mas com o Espírito Santo, ela já era uma pessoa feliz. Eu, embora sozinho, mas com o Espírito Santo, eu já era uma pessoa feliz. Então se quebra aquele pensamento que as pessoas têm, de pensar assim, eu quero casar para ser feliz. Só que quando a pessoa diz que quer casar para ser feliz, é porque na verdade ela é infeliz. E ela vai acabar conhecendo uma outra pessoa que também quer casar para ser feliz, em outras palavras, a outra pessoa também é infeliz. Então 2 pessoas vazias e 2 pessoas infelizes vão se casar, hein, Suzana? O que vai dar disso aí? 2 pessoas infelizes, vazias, vão se casar. O que vai dar disso aí? No mínimo confusão, né? No mínimo vai dar confusão. Por isso que o livro de Isaías diz assim, ó. O livro de Isaías diz assim, Isaías 41, no versículo 11, você pode ler aí. Diz assim: E eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Então, o que significa esse texto? Esse texto, ele serve para as pessoas que têm a consciência que nós estamos passando. Qual consciência que nós estamos passando? Antes de você conhecer alguém para você ser feliz, primeiro você tem que se libertar, você tem que encontrar Deus, encontrar Jesus, você tem que ter paz, você tem que ser feliz, porque você feliz, você vai conhecer alguém que você conseguirá fazer daquela pessoa uma pessoa feliz. E quando você tem esse cordão de 3 dobras, que é Deus dentro de você, então o que diz aqui Isaías mostra que todos os que se levantarem contra você, serão envergonhados, tornar-se-ão como nada, perecerão. Mas por quê? Porque quando se levanta um problema contra um casal, que antes de se casar um com o outro, esse casal já tem um casamento com Deus, então esse casal
terá sabedoria dada pelo Espírito de Deus para não lutar um contra o outro. Esse casal terá sabedoria dada pelo Espírito Santo para que, ao invés de lutarem um contra o outro, eles venham se unir para lutar contra o problema. Porque tudo que o mal quer é que aconteça no casamento ao contrário da vontade de Deus. Ao contrário da vontade de Deus. A vontade de Deus no casamento, Gênesis 2, 24, diz assim, Gênesis 2, 24 diz assim: portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher. Serão ambos, o que diz aí? Uma só vida. Serão ambos uma só pessoa. Serão ambos uma só vida. Serão ambos uma só pessoa. Então, Suzana, o relacionamento inspirado por Deus é um relacionamento onde a mulher tem que ter vida com Deus, o homem tem que ter vida com Deus. E quando o homem se une com a sua esposa, aos olhos de Deus, aquela união do homem e da mulher, eles vivem uma vida como se fosse uma única pessoa. Uma única pessoa. Então, o mal, ele age aí. O mal, ele age aí, fazendo a pessoa perder o foco de que em um relacionamento, um não é inimigo do outro nunca. O marido não é inimigo da esposa nunca. A esposa não é inimiga do marido nunca. O mal, ele age fazendo a pessoa perder essa visão, fazendo com que, ao invés dos dois se unirem como se fosse uma única vida, uma única pessoa que é a vontade de Deus, os dois passam a viver como se fossem inimigos uns dos outros. A matemática de Deus é bem diferente da nossa, né? A matemática de Deus não é 1 mais 1 é 2, é 1 mais 1 é 1 no casamento, né? Então, a partir do momento que a pessoa entende isso, e aí entra o que a gente está falando, que você está falando desde o início, por que a pessoa não consegue entender isso? Porque quando ela entra num relacionamento onde ela quer buscar na pessoa a felicidade que ela não conseguiu ter sozinha, né, a dois, ela começa a ter problemas e achar que é a pessoa que ela se relaciona, a pessoa com quem ela se casou, a pessoa com quem ela vive, que é o problema da falta da felicidade dela. Então, ela se uniu a uma pessoa que também não era feliz, muito provavelmente, que estava em busca de uma felicidade, então vamos nos casar. Aí se casou, vamos ser felizes. E aí começam os problemas, porque dentro de um casamento, enquanto não se casa, né, não tem problema. Quando só se vê de vez em quando, não é problema. Quando, inclusive, eu quero falar sobre isso, enquanto se é solteiro, na sua maioria, enquanto se é solteiro, os problemas da sua casa estão sobre os ombros dos seus pais, né? Então, o homem solteiro, às vezes, tem um pai que trabalha, um pai que compra comida, pai que paga luz, pai que paga água, pai que paga o gás. A moça tem um pai, a mãe que paga o aluguel, paga a prestação do carro, a mãe compra comida, a mãe compra roupa. A mãe que cozinha, a mãe que lava, a mãe que lava, a mãe que passa. Às vezes o filho tem tudo nas mãos. Então, enquanto se é solteiro, a pessoa não consegue ter noção do que é, na realidade, a vida a dois, dentro de 4 paredes. Então, quando a pessoa namora, mas ela não tem a estrutura para se casar, ela irá se casar com a cabeça que ela tinha quando solteira, com a cabeça que ele tinha quando solteiro. E evidentemente que quando se é solteiro, você sabe muito bem disso, nós namoramos 1 ano e meio, eu e a Suzana. O que a gente faz quando vai se encontrar? A gente não coloca a pior roupa, a gente coloca a melhor roupa. A gente não vai com sapato sujo, a gente vai com sapato brilhando.
Quando a gente vai se encontrar, quando se namora, a gente fica arrumando o cabelo, a mulher arruma o cabelo, passa uma maquiagem, passa um batom, não é assim? O homem também arruma o cabelo. A preocupação do homem quando vai ter um encontro com a namorada, ele escova os dentes. Às vezes escova tantos dentes que até sangue tira dos dentes, verdade? Para não ter mau hálito. Vai mascando chiclete, vai com uma bala na boca. Quer dizer, é super educado, dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite, não é assim? Até porque ele está fazendo o marketing dele, Sim, né? Então eles precisam mostrar que são pessoas boas. Então, né? ambos estão fazendo a propaganda de si mesma. Tem casal que antes de casar, quer dizer, vai no restaurante, puxa a cadeira para a namorada, para ela sentar. Quer dizer, senta tudo cheio de postura, faz de tudo para pegar os talheres de maneira correta. Tem homem que, para impressionar a mulher, até o grão de feijão ele quer cortar. Até o grãozinho de feijão ele quer cortar, para chamar a atenção, mostrando que tem ética e que tem etiqueta. Tudo isso é muito bonito no namoro, no começo, no início, tudo isso é muito bonito. Só que, quando o casal se casa, tem aquele período, quando um casal se une, eles vivem um período que chamamos de lua de mel. Então, vamos falar um pouquinho da lua de mel, né? A lua de mel, para alguns, tá? Para alguns, a lua de mel é um terror. Tem mulheres que nós atendemos que na lua de mel ela é estuprada. Tem mulheres que nós atendemos que na lua de mel a vida dela já é um inferno. Em mais de 30 anos de obra que nós temos, quantas mulheres eu atendi até hoje que na lua de mel ela foi traída. Na lua de mel foi traída. Quer dizer, tem pessoas que a lua de mel não é lua de mel, é lua de fel. É uma lua amarga. Talvez a senhora se identifica com o que eu estou falando. Talvez a senhora está com seu marido, mas desde que se casou só sabe o que é sofrer, só sabe o que é um inferno, não sabe o que é ter, nunca teve uma lua de mel. Às vezes não é a senhora, às vezes é o senhor, que não sabe o que é ser feliz, nunca soube o que é ser feliz, nunca teve uma lua de mel, desde o começo já foi com confusão, desde o começo. Mas de qualquer maneira, quando o casal, Suzana, sai do namoro, noivado, entra no casamento, muitas vezes tem o período bom, o período gostoso, os primeiros dias, as primeiras semanas, eu me arrisco a dizer, os primeiros meses, o primeiro ano. Mas só que o que acontece? Deixa eu continuar lendo o texto. O que acontece? Depois dessa fase da lua de mel, começam a surgir os problemas da nova família que foi formada. Então vem as contas a pagar, as diferenças de pensamentos, a convivência agora é em tempo integral. Olha que bacana. E os defeitos não podem mais ser disfarçados. Vamos parar um pouquinho aqui, nós já vamos continuar lendo. Quer dizer, depois da família nova formada, então o casal cai na realidade. Ele já não tem mais a mãe que passava, que fazia a comida que ele mais gostava, que dava para ele a comida. Às vezes ele casou com uma filha que também recebia tudo nas mãos da mãe. Então aquela filha que ele casou, ele não percebeu que ela não sabia passar, que ela não sabia lavar, que ela não sabia limpar a casa, que ela não sabia fazer comida, ou que ela não gostava de fazer, porque ela tinha tudo das mãos da mãe. Às vezes ela no casar não percebeu que ele não gostava de trabalhar, que na casa dele quem sustentava tudo era o pai, era a mãe, que ele não estudou, não trabalhou, ou estudou, mas não gosta do que se formou, não gosta de trabalhar, não se vê como provedor.
Então, aí cai a ficha da realidade do casal, que não tinham essa experiência de terem que suprir todas as suas necessidades. Como se não bastasse as dificuldades no que se refere ao âmbito econômico, financeiro, tem a questão da convivência. Porque na época de se conhecer, na época de namoro, como nós estávamos falando, ele se preocupava com o cabelo, ele se preocupava com a higiene da boca, ela se preocupava, eles se arrumavam. Quer dizer, tem gente que no acordar, no outro dia da lua de mel já se assusta, né? Porque às vezes a mulher acorda, olha para o lado e vê aquele homem que parece que está morto, babando, uma roda com todo respeito a quem está acompanhando, uma roda de baba no travesseiro, aquele homem que ela casou, ela vê de uma maneira que ela nunca tinha visto. Parece que ele não está dormindo, parece que ele está morto. Ela leva um susto, ela se assusta. Ou ao contrário, ele sempre viu ela com o cabelo ajeitado, de repente quando acorda de manhã o cabelo dela está de um jeito, ela também está dormindo de um jeito que parece que... E aí começam a conhecer a humanidade um do outro, humanidade, os defeitos um do outro. E aí é que entra a importância da pessoa ter Deus, porque até tendo Deus a pessoa tem que ter consciência que ela não pode focalizar a outra pessoa como problema, até tendo Deus. Até quando a pessoa já tem o Espírito Santo, ela tem que entender que lutas vêm para o casal que não tem Deus, lutas vêm para o casal que não vive na fé, e as lutas vêm para o casal que tem Deus e que tem até o Espírito Santo. Só que a pessoa, o casal que já tem Deus, que tem o Espírito Santo, o casal tem que ter, todos os casais têm que ter essa consciência. A luta não é contra o outro. O problema não é a esposa, o problema não é o marido. A pessoa tem que ter essa consciência. Primeiro, tem a parte humana do homem, a parte humana da mulher. Como se não bastasse a parte humana, quando o casal não é liberto, então tem um espírito do mal, tem o diabo que também interfere. Então existe a parte que é a parte da humanidade da pessoa. Eu tenho a minha humanidade, eu tenho o meu jeito de ser. Minha esposa tem a humanidade dela, minha esposa tem o jeito de ser dela. Só que em um casal que não tem a visão espiritual, além de ter a parte da humanidade, o mal também influencia. E às vezes o mal ele apenas influencia. E o casal, por não ter visão, não ter sabedoria, acaba se destruindo, porque eles não focam o problema, eles focam a ira de um contra o outro. E por que isso acontece? Porque quando, como a gente falou desde o começo, eles namoravam, era aquela ilusão, e aí casou naquela expectativa, vamos continuar iguais. E aí se depara com a realidade. Mas por que a pessoa começa a colocar a culpa na outra? Porque ela está buscando na outra pessoa o que só Deus pode dar. Porque nenhuma pessoa vai conseguir me fazer feliz comigo mesmo. Nenhuma. Nem meu marido, seja quem for, nem meu marido, nem eu ter filhos, eu ser nenhuma coisa e nenhuma pessoa, nem uma realização profissional, porque às vezes essa pessoa que está nos assistindo, ela tem uma realização profissional. Quantas pessoas que estão nos acompanhando que moram numa cobertura de frente para o mar, já que aqui em Recife, em Pernambuco tem mar, moram numa cobertura de frente para o mar, pessoas que têm mansão, um condomínio fechado, tem um carro de 500 mil, de 700 mil, de 1 milhão. Já teve vários casamentos. Já teve vários relacionamentos, vários casamentos. Quer dizer, nem coisas e nem pessoas conseguem suprir o que apenas o Espírito de Deus dentro de uma pessoa supre. E aí, é por isso que a pessoa começa a focar, porque ela não entende.
como que eu não sou feliz com ele? Eu me casei com ele, mas eu gostava tanto dele, ele gostava tanto de mim, a gente se entendia tão bem, a gente tem a mesma profissão, trabalha no mesmo ramo, tem tudo para dar certo. Eu não consigo entender por que não dá certo o meu relacionamento com ele, por que eu não consigo me entender com ele? Eu gosto dele. As coisas dos defeitos do dia a dia, essa coisa até pequena às vezes para a pessoa, não, isso aí é até besteira, mas ela não consegue entender o porquê que ela não se entende. Mas por quê? Porque ela está colocando na pessoa uma expectativa que a pessoa não pode corresponder. Porque ela não tem para dar. Por mais que eu ame você, aí é o exemplo, por exemplo, de pessoas que estão nos assistindo que têm depressão. Por mais que o marido ame ela e queira que ela saia daquela depressão, não consegue tirá-la de lá. E antes dela entrar em depressão, ela amava o marido. Ela amava o marido. Ela tem filhos pequenos que ela morreria pelos filhos pequenos. Mas ela não consegue Agora, explicar. Agora, com depressão, o amor do marido não pode ajudá-la em nada. O amor que ela tinha pelos filhos não pode ajudá-la em nada. Tem mãe com depressão que deixa os filhos passarem fome, que deixa os filhos até morrerem. Mas por quê? Porque a pessoa quer encontrar nas coisas ou na outra pessoa aquilo que só Deus pode dar. Então, o que a gente está querendo dizer para você que está nos assistindo é exatamente isso, que você entenda dentro de você que, em primeiro lugar, é Deus. Em primeiro lugar, você precisa, com Deus, resolver o seu interior, estar bem com Deus, sabe? Resolvida dentro de você, feliz. E aí sim você pode olhar para o teu casamento, porque de repente você já está casada, não tem mais o que fazer, você não está procurando alguém, você já está casada e está com problema. Então, antes de você resolver o problema a dois, porque você acha que você está dormindo com o inimigo, que o teu problema é o teu marido ou a tua mulher, antes de você resolver isso, se resolva com Deus. Porque quando você se resolver com Deus, aí sim a pessoa vai conseguir olhar para a situação, como a gente diz, de fora. E não mais dentro dela, achando que tem um inimigo dormindo com ela. Ela vai começar a ver que o problema não é o marido e não é ela. É o problema. O que acontece? Eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção. Nós estamos falando de 4 pessoas aqui nessa palestra, nessa terapia. Estamos falando de uma pessoa que é o diabo, tá? Nós não podemos descartar a existência dele. Existe um espírito destruidor de casamento, existe um espírito destruidor de famílias, porque o mal é tudo ao contrário de Deus. Deus instituiu o casamento, como nós lemos no começo do ensinamento. Deus constituiu o casamento. Deus constituiu a família. O objetivo do mal é destruir o casamento e destruir a família. Aonde se destrói casamento, se destrói família, e onde casamento é destruído, família é destruída, a sociedade é destruída. Por isso que nós observamos o inferno que está o Brasil e o mundo. Então estamos falando de 4 pessoas, que é o mal, que é Deus, o Espírito Santo, e o homem e a mulher. O homem e a mulher. Então, o homem e a mulher pode ser um casal que já moram juntos, que já tem um relacionamento, que já são casados, como pode ser um homem só, como pode ser uma mulher só. Então, qual a solução? A solução é você entender que Deus tem um projeto para a sua vida. Mas da mesma maneira que Deus tem um projeto, o mal também tem um projeto. Qual o projeto de Deus? O projeto de Deus é que você seja feliz no amor. Isso serve para quem já está num relacionamento, e serve para quem não tem ninguém. O projeto de Deus é que você seja feliz no amor, e esse feliz no amor significa um casamento feliz e ter uma família feliz. No mínimo, o projeto de Deus é que você seja feliz no amor, que você tenha uma família feliz, afora o projeto principal, que é a salvação da nossa alma. Só que existe também o projeto do mal. E o projeto do mal, que é destruir
primeiro, impedir a pessoa de ser feliz. Eu tenho gravado aqui uma senhora que esses dias veio em uma sexta-feira e ela serviu os encostos. E ela tomou a decisão de largar os encostos e vir. O encosto falou na boca dela. O encosto falou na boca dela que ela era dele e que ele, o encosto, não deixava ela ser feliz com homem nenhum. Por isso ela já tinha tido 30 relacionamentos, 30 casamentos, só para concluir. Então o mal tem o projeto dele. E o projeto do mal, primeiro, é impedir que você conheça qualquer pessoa. Nós atendemos uma vez uma senhora de 65 anos, chorando. Sabe o que ela disse para mim? Sabe o que ela disse? Ela disse assim: bispo, nunca beijei na boca. E nunca tive um ato íntimo, um ato sexual. 65 anos. 65 anos, chorando. Ela disse: eu nunca beijei na boca. Nunca tive um namorado. Nunca dei um beijo na boca. Nunca beijei. Nunca tive um relacionamento sexual. Nunca. 65 anos. Então, o projeto do mal, primeiro, é que a pessoa nasça, cresça, amadureça, envelheça e morra na solidão, e pela solidão, amargura, revolta, tristeza, depressão, a pessoa ainda perca a salvação. O projeto de Deus, que diz o texto sagrado, não é bom para o homem no gênero humano, homem ou mulher, não é bom para o homem que viva só. Então o projeto de Deus, acima de tudo, tá? Para os críticos, vamos dizer assim, o projeto de Deus é a salvação, claro. O projeto de Deus, acima de tudo, é a salvação. Mas o projeto de Deus, no que se refere à vida amorosa e família, é que a pessoa, sim, case. Ela não tem que ser feliz, casar para ser feliz, mas que ela seja feliz já antes, que ela se case, constitua um casamento, constitua uma família. Só que para o projeto do mal não se realizar, aí entra o que você falou há pouco. Ela tem que entender que a primeira coisa, seja um casal ou seja uma pessoa sozinha, a primeira coisa é a pessoa ter a consciência que ela tem que colocar Deus dentro dela. E às vezes tem pessoas que estão nos assistindo e que tudo que você falou ela acha que é besteira, né? Sempre tem o crítico que não acredita. Ah, não existe essa coisa de mal. Mas como é que o diabo trabalha com esse tipo de pessoa? Ele não trabalha, às vezes, nessa forma de atormentar como essa senhora que vem na sexta-feira. Mas ele trabalha convencendo a pessoa, através de coisas que acontecem, que o inimigo dela é o marido, ou que o inimigo dele é a mulher. Porque se o mal consegue convencer você que o seu marido é o seu problema, que a sua mulher é o seu problema, ele não precisa fazer mais nada, ele cruza os braços e deixa que os dois se matem sozinhos. Eu quero falar sobre isso, eu até quero mostrar uma história que eu separei em cima disso, vamos voltar nesse assunto aqui, mas eu só quero ressaltar antes que, quando a minha esposa falou que às vezes a pessoa acha que é bobagem essa questão do mal, porque tem pessoas que são bem-sucedidas intelectualmente e pessoas bem-sucedidas financeiramente e profissionalmente, que elas realmente estufam o peito e pensam assim: eu não estou com homem nenhum porque eu não quero. Sim. Ou eu não estou com mulher nenhuma porque eu não quero. Só que no fundo, lá dentro da pessoa, ela sabe que no fundo ela quer ser feliz no amor. Mas às vezes o que ela é, o que ela tem e o que ela faz, torna-se uma barreira também para ela. É uma barreira para ela. E tem pessoas que por si só têm um orgulho dentro de si, que pensam o seguinte: se não for quem eu quero, do jeito que eu quero, não vai ser ninguém. E aí a pessoa vai passando o tempo, ela não consegue encontrar quem ela quer, do jeito que ela quer, e o tempo vai passando,
E ela vai se decepcionando ao longo do caminho, porque aí ela começa a entrar em relacionamentos e sair de relacionamentos em busca. Porque quando a pessoa busca um ideal de uma pessoa, ela vai tentando. Aí ela se relaciona com outro, e aí descobre que ninguém é o ideal dela. Em cima do que minha esposa acabou de falar, eu quero concluir um pensamento. Queria que todos prestassem atenção, por favor. Então, nós estamos falando de 4 pessoas: o mal, Deus, o homem e a mulher. A mulher que pode ser uma mulher sozinha ou já casada, o homem que pode ser sozinho ou já casado. Então existe o bem, Deus instituiu o casamento, Deus instituiu a família, e existe o mal, que veio para roubar, matar e destruir. E existe o homem, existe a mulher. Aí tem que entrar em ação a inteligência. A inteligência tem que entrar em ação, a inteligência. A inteligência, Suzana, tem que entrar em ação. Sair o coração e entrar a inteligência. A inteligência tem que entrar em ação. Sair o coração e entrar a inteligência. Por quê? Por quê? Porque a pessoa tem que entender que aquilo que você falou é de suma importância. A pessoa que é sozinha, homem ou mulher, primeiro, focalizar o seguinte: antes de procurar alguém para casar, antes de procurar alguém para me realizar amorosamente, deixa eu cuidar da minha vida espiritual, me libertar, conhecer a Deus, ter paz, deixa eu me realizar com Deus, deixa eu ser feliz primeiro. Eu feliz conseguirei encontrar alguém para fazer desse alguém feliz. Isso serve para o homem e para a mulher que não tem ninguém. O casal também tem que ter esse pensamento. Escuta, por favor, ao invés de ter o marido como inimigo, ou a esposa como inimiga, você tem que focalizar os problemas como um inimigo. Porque se você não atentar para isso, aquilo que minha esposa falou vai acontecer. O diabo, ele vai mostrar o teu marido como teu inimigo. Ele vai mostrar a tua esposa como tua inimiga. Sabe o que ele vai fazer? Vai cruzar os braços e vai deixar vocês se destruírem sozinhos. Eu tenho até uma história que eu quero que coloque aí na tela, a história, o diabo que soltou o cavalo. Quero que você leia essa história aí comigo. Olha só que forte essa história. Conta-se que um demônio soltou um cavalo que estava preso em uma árvore. O cavalo, uma vez livre, invadiu o terreno do vizinho e começou a fazer um estrago na plantação. A mulher do vizinho, quando viu o cavalo fazendo aquilo, pegou a arma do marido e matou o cavalo. O dono do cavalo soube do que tinha acontecido, não aceitou aquela situação e quis revidar, e matou a mulher do vizinho. O camponês, quando chegou do trabalho e viu a esposa morta, foi e matou o dono do cavalo. Então, quando os filhos do dono do cavalo chegaram em casa e viram o pai morto, atearam fogo na fazenda do vizinho, e aquilo se tornou uma guerra. Alguém chegou para o demônio, para o diabo, e perguntou: o que você fez para que tudo isso acontecesse? E ele respondeu: eu apenas fiz o que, Suzana? Soltei o cavalo. E é uma coisa... Eu apenas soltei o cavalo. Mas é exata, a gente ri porque a gente sabe, é uma historinha, mas a gente vê que é exatamente assim que o mal trabalha. Quer dizer, ele fica ali convencendo: o seu marido não gosta de você. O seu marido, quais são os pensamentos? O seu marido está te traindo. O marido não está traindo. Ele está te traindo. Você não viu que ele chegou 10 minutos atrasado? Meia hora, 1 hora atrasado. 1 hora atrasado. Pode ir lá, você vai ver. Você não viu que ele não está te dando o amor que ele te dava antes? Você não viu que ele está calado? Que ele entrou e nem falou com você? Ele nem te viu, ele nem vê que você existe. É exatamente assim que o mal trabalha. Ele nem vê que você existe, ele não considera que você também trabalhou fora e que você está fazendo comida. Ele não considera isso, ele não está nem aí para você. E aí ele começa a trabalhar. Aí a pessoa, o que ela faz? Ela olha para o marido
E o marido, coitado, está inocente ali, né? Porque ele não sabe que o diabo está soltando o cavalo, né? Ele fica ali, para ele está tudo normal, né? Ele está na caixinha do nada dele, está tudo bem. E na cabeça da mulher, ela está ali maquinando e aceitando aquele pensamento do mal, até que ela começa a guerrear contra ele, ao invés de guerrear contra o problema. Existe um texto na Bíblia que mostra que vários exércitos vinham lutar contra um outro exército. E esse exército que vinha contra o exército de Israel, do nada eles começaram a lutar um contra o outro e começaram a se matar. E aquele exército foi destruído. O diabo também usa essas artimanhas. Ao invés do casal se unir e focalizar primeiro, se o casal não é liberto, tem que se libertar. Se o casal já é liberto, mas não tem o Espírito Santo, o casal tem que se unir, os dois, derramar lágrimas de sangue no altar para receber o Espírito Santo. O casal tem o Espírito Santo. E junto com esse objetivo de libertação, de ter Deus, junto com esse objetivo de libertação, de ter o Espírito Santo para ter a salvação, naturalmente, porque os dois estão lutando juntos contra um inimigo, que é o mal e as situações que o mal causa. Só do casal estar lutando junto, o casal já percebe mais união, mais amor, mais compreensão, mais carinho. Quando o casal recebe o Espírito Santo, fica muito mais fácil, mas o foco tem que continuar. O inimigo nunca é a esposa, o inimigo nunca é o marido. Os dois têm que focalizar o problema e unirem-se contra o problema. Porque se você não se unir com o seu marido, o marido não se unir contra a esposa, seja o problema que for, vou dar alguns exemplos: problema financeiro, filho nas drogas, o teu marido te trai, você sabe, mas ama, e quer reconstruir a família, não quer a separação, então não adianta, então dê a mão a ele e venha lutar, venha se libertar, você e ele, venha lutar para que ele se liberte, para que ele nasça de Deus, para que ele tenha o Espírito Santo. A tua esposa te trai, mas você ama ela, você ama a sua esposa, e você não quer a destruição da sua família, então dê a mão a ela, não focalize ela como inimiga, focalize esse mal como inimigo, dê a mão a ela e lute com ela, pela libertação, para que ela seja nascida de Deus, tenha o Espírito Santo, e depois dos dois serem nascidos de Deus e terem o Espírito Santo, as lutas vão continuar vindo, mas o ensinamento de hoje, você tem que lembrar, o diabo só soltou o cavalo, você tem que lembrar, o diabo ele só sugere, ele só dá uma sugestão e deixa o casal se destruir sozinho, e deixa a família se destruir sozinha. E eu acho que para a gente fechar bem isso, para as pessoas entenderem, é exatamente o que o Senhor Jesus falou, que um reino dividido não subsiste. Ou seja, enquanto eu estou achando que você é o meu inimigo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E vai se destruir. Enquanto você está achando que eu sou tua inimiga, a gente não vai chegar a lugar algum. Jesus falou, um reino dividido não subsiste, não tem como ele se manter se nós não entendermos que nós temos que estar unidos contra o problema. Vamos resolver esse problema aqui, vamos focar aqui no problema. E aí tudo se resolve. Então, em cima desse texto, nós vamos fazer a oração pelos casais, a oração pelos solteiros, a oração por todos que necessitam, não de uma igreja, não de uma religião, mas todos os que necessitam de Deus. Sabe o que é Deus? Deus, o Criador do céu, da terra, do universo. Então não importa a sua religião, nível social, cultural, quem você é, nada disso importa. O que importa é que você, nesse instante, venha abrir o teu ser, usar a tua inteligência, reconhecer que você precisa de Deus, reconhecer que você precisa de Deus para ser feliz no amor, para ter um casamento feliz, para ter a salvação da tua alma, para mudar a história da tua vida em todos os aspectos.